Olá, povo de Deus, que Deus abençoe a sua vida nesta noite em nome de Jesus. Eu sou o pastor Renan Daniel e eu gostaria de orar por você mais uma vez. Olha, antes da oração de hoje, eu gostaria de lembrar a todos que aqui neste canal você receberá sempre orações que irão abençoar grandemente a sua vida, a sua família e toda a sua casa. Então, se não é inscrito, aproveite a oportunidade, se inscreva, ative o sininho das notificações e marque a opção todas, para que você seja sempre avisado quando uma nova oração for colocada aqui no canal. Olha, nós estamos encerrando aí uma série de orações e mensagens baseadas nos Salmos de capítulo 91. Vimos, estudamos e lemos desde o versículo 1 até chegarmos agora no último versículo do Salmo 91, que é o versículo 16. Eu tenho certeza que tem uma mensagem poderosa de Deus aqui para a sua vida e logo após esta mensagem uma oração que vai abençoar você. O Salmo de 91, versículo 16 está escrito assim: Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que promessa tremenda do Espírito Santo para nós, para todos aqueles que nele crê. Deus está dizendo aqui que daria a nós, que daria a todo aquele que o ama, a abundância de dias. Olha, se você está vivendo aí um momento difícil na sua vida, cuidado. Tenho explicado que o diabo ele constantemente vem tentando trazer em nossa mente pensamentos de morte. Quantas são as pessoas que por estarem passando um momento difícil começam a pensar na morte como uma opção não tão ruim assim. Quantas pessoas por estarem vivendo um momento de intensa pressão, talvez financeira, seja no casamento, na família, estão sendo cegadas por Satanás ao ponto de não verem mais nenhuma saída e pensarem na morte como uma saída ou como uma fuga do momento difícil que estão passando. Lembre-se que Deus disse que lhe daria longura de dias. Deus promete aqui que lhe daria a abundância de dias, ou seja, ele daria para você uma vida longa. Então não aceite pensamentos de morte. A morte é a natureza do diabo. E nenhum pensamento de morte vem de Deus. Muitas pessoas começam a pensar na morte depois que começam a passar por lutas e dificuldades muito grandes. Outros, basta sentir apenas um sintoma, algo de errado com o corpo, e já vem logo aquele pensamento que pode ser uma doença que o levará à morte, porque alguém de sua família começou com sintomas parecidos e depois teve uma morte rápida, e aqueles pensamentos que ele não vai passar de muitos anos ou ela não vai passar de muitos dias, que vai morrer logo. Não aceite nenhum tipo de pensamento assim. Eu conto um testemunho de um grande evangelista que havia sido sentenciado à morte. Ele nasceu com uma má formação no coração e quando tinha 16 anos o médico chamou a família e disse: olha, não tem mais nada o que fazer. Desde quando ele nasceu nós díssemos que ele viveria poucos anos, quem sabe no máximo até a adolescência e a juventude. E agora com 16 anos ele já está num ponto crítico do qual ele não vai passar. Esse jovem, até nesse momento o jovem rapaz começou a esperar a morte a partir de então. Começou a pensar que não passaria daquele dia e então foi para o seu quarto esperar morrer. Por algumas horas ele ficou ali e como não acontecia a sua morte, ele foi esperando até que uma voz falava ao coração dele dizendo: saciá-lo-ei com a abundância de dias. E ele começou a pensar a respeito disso, porque nunca havia ouvido falar disso em lugar algum. E ele perguntou: mas o que significa essa frase? E essa mesma voz falou ao coração dele, Salmo 91. Foi quando ele foi procurar esta mensagem, este versículo na Bíblia, encontrou o verso 16 do Salmo 91, o qual diz: dar-lhe-ei abundância de dias, ou fartá-lo-ei, ou saciá-lo-ei com abundância de dias. Naquele momento ele tomou posse daquela palavra e disse ao diabo: Satanás, eu não vou morrer nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, nem daqui 1 ano, nem daqui 10 anos, nem daqui 20 anos, nem daqui 30. Eu só vou morrer quando estiver saciado, porque Deus disse que me saciaria com abundância de dias. Para concluir a história, esse jovem se tornou um grande evangelista e veio a morrer já com quase 90 anos de idade. Esse é o poder da palavra. Então acredite, por mais que você esteja vivendo um momento difícil, assim como Elias, que era homem de Deus, também viveu e até pensou na morte, mas quando veio o anjo do Senhor, a Bíblia diz que ele comeu, bebeu e se levantou. Então, se tem vindo pensamentos de morte na sua mente, lance esses pensamentos fora, abasteça o seu coração com a palavra e coloque essa fé no seu coração e essa certeza que você vai viver muitos dias para ver a glória de Deus, para louvar o Senhor.
Eu quero orar por você agora. Envie esta oração para mais pessoas, porque esta oração pode salvar alguém que está sendo enganado por Satanás e já começando a enxergar a morte como uma saída, enxergar a morte como uma solução. Não, creia, Deus tem abundância de dias. Não fuja desse problema. Enfrente ele, você vai vencê-lo e vai viver muito tempo para a honra e glória do Senhor. Feche os teus olhos onde você está e oremos ao Senhor. Pai querido e amado, muito obrigado por essa palavra. Nós estamos concluindo as nossas orações neste dia, orações feitas sobre esse salmo maravilhoso, esse salmo poderoso que é o Salmo 91. Pai, eu peço que essa oração seja agora como aquele pão e a água que o anjo do Senhor trouxe para Elias, quando este mesmo homem de Deus estava desejando a morte. Meu Pai, talvez alguém está neste momento com pensamentos assim. Talvez a luta está tão grande, as dificuldades estão tão grandes que o diabo tem trazido a esta pessoa o pensamento de morte. A morte não tem se tornado uma ideia tão ruim, quem sabe até uma saída, uma fuga. Quem sabe até um pensamento da morte como a solução para os seus problemas. Mas eu repreendo esse espírito de morte agora. Eu amarro em nome de Jesus esta obra do diabo e eu digo: pensamento de morte vai embora. Pensamento de suicídio desapareça. Caia por terra desde já em nome de Jesus. O poder de Deus entra agora na vida desta pessoa e como aquele pão e aquela água que levantaram a Elias e deram a ele forças para continuar, que esta oração levante esta pessoa agora, que ela receba esta oração e esta promessa de Deus que diz no Salmo 91, verso 16: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu creio que esta pessoa verá a tua salvação, viverá muito tempo, verá os seus filhos, filhos de seus filhos, e verá, Pai, a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em o nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Te louvamos e agradecemos e tomamos posse dessa promessa em nome de Jesus e amém. Amém? Louvado seja Deus. Olha, segure no seu coração esta palavra, tome posse dessa promessa, porque assim como Deus disse, você vai viver longos anos, uma vida longa, e verá que Deus é bom e verá a sua salvação. Amém? Como eu peço sempre, compartilhe esta mensagem e abençoe mais vidas. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe.